Há lugares que não pertencem nem à terra nem ao céu, fendas esquecidas, onde o tempo não obedece às horas, e a luz hesita em permanecer. O Poço de Jacó é um desses lugares, cravado no coração de Samaria, rodeado por colinas desfiguradas e vozes antigas soterradas pelo silêncio. Esse poço é mais do que pedra e profundidade. Ele é uma fenda espiritual, um abismo onde a sede não é só do corpo, é do espírito. Um símbolo, um julgamento, uma convocação. Jacó cavou ali por necessidade, mas o céu, por desígnio. O patriarca abriu as entranhas da terra, mas o que jorrou não foi apenas água, foi um espelho líquido entre dois mundos. A terra de Siquém, onde ele lançou raízes, ficaria marcada não apenas pelo seu poço, mas pela tensão eterna entre o que é escolhido e o que é esquecido. E esse poço se tornaria, sem que ele soubesse, o palco de um dos encontros mais obscuros e luminosos da história sagrada. Séculos se passaram, o poço permaneceu, silencioso, rejeitado. A linhagem dos samaritanos cresceu ao redor dele como erva resistente ao fogo, mas sua herança era vista como maldita pelos filhos de Judá. Considerados impuros, sincréticos, meio crentes eram os bastardos do pacto, os filhos do exílio que retornaram com um templo construído num monte estranho, e uma fé desfigurada pelas invasões pagãs. E, no entanto, foi ali no território desprezado que ele foi, o Cristo, o enviado, o Cordeiro sem mácula. Escolheu sentar-se na beira do abismo. Era meio-dia, o momento mais claro do dia, quando as sombras deveriam fugir. Mas mesmo sob o sol escaldante, a mulher que se aproximava do poço carregava trevas que o olho humano não podia medir. Ela vinha só, não por escolha, mas por rejeição. Era a impura entre os impuros, marcas de 5 uniões falidas, e um homem atual que nem o nome lhe dava. Sua sede era antiga, mais que água, ela buscava um motivo para continuar existindo. Seus pés cansados caminhavam sobre terra sagrada, que já havia esquecido seus próprios milagres. E então, ele falou: "Dá-me de beber." Palavras simples, mas carregadas de explosão invisível. Um judeu pedindo água a uma samaritana. Um homem puro falando com uma mulher contaminada. Um profeta ultrapassando a muralha invisível que separava templos, povos e memórias. E ali, diante do poço de Jacó, o mundo estremeceu, porque naquele instante, a sede mudou de lugar. Ele, o Messias, era o sedento. Não por água, mas por almas. Ela, a pecadora, era o cálice, não de barro, mas de dor. E o poço, o símbolo, tornou-se o altar onde o Cordeiro falou não com multidões, mas com uma só. Foi ali, e não no templo, na beira do abismo, num lugar de fronteira, onde ninguém queria estar. Ele revelou quem era. O símbolo é este. O poço de Jacó não é só profundidade, é o útero espiritual da nova adoração. Ali, entre tradições quebradas e fé esquecida, a verdade estendeu a mão à vergonha, e bebeu dela. Mas o que mais se esconde ali? O que dorme nas águas profundas, onde os olhos não alcançam, e o tempo não se atreve a tocar? A resposta ainda sussurra do fundo, e esta história mal começou. Ela olhou para ele com olhos marcados pela dor, não esperando compreensão nem dignidade. Estava ali apenas por rotina, para buscar o que sempre faltava: água para o corpo, talvez mais um fôlego para continuar. Mas aquele homem não desviou o olhar, não a desprezou, não murmurou injúrias como os outros. Ele sabia quem ela era, sabia onde ela havia caído, sabia quantas vezes havia tentado subir. E mesmo assim, permaneceu. A pergunta dela, hesitante, carregava a incredulidade dos séculos. Como, sendo tu judeu, pedes de mim de beber, que sou mulher samaritana? E ele respondeu com um trovão disfarçado em brisa: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
água viva. Duas palavras que estremeceram as colunas invisíveis do universo, porque ali não se falava de um líquido natural, mas de algo ancestral, a fonte que jorra do próprio trono de Deus. A água que atravessa o tempo, que limpa pecados antigos, que desce ao espírito como chuva sobre o deserto interno. A água que cura não o corpo, mas a sede de existir. A mulher, confusa, apontou para o poço. Ela viu apenas a profundidade literal. Ele via um símbolo milenar. Ela via o legado de Jacó. Ele via o plano do Eterno. O poço de Jacó, naquele instante, se revelou como aquilo que sempre foi: um santuário secreto da sede humana, onde Deus não mata a sede, mas a transforma. Todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele estava falando do Espírito, do reino, da comunhão restaurada, mas ela ainda via com os olhos do mundo. A mente dela ainda tentava compreender com lógica o que só podia ser entendido no Espírito. E então ele tocou a ferida exposta. Vai, chama o teu marido, e vem cá. Ali, o símbolo desceu como espada. Ele não perguntou para humilhá-la, perguntou para expô-la diante dela mesma, para que ela ouvisse sua própria dor com os lábios, para que confessasse, não a ele, mas a si mesma. E ela respondeu com uma verdade dilacerante: não tenho marido. A máscara caiu. A parede entre vergonha e redenção começou a ruir. Ele sabia, e revelou: disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu. Mas o tom não era de condenação, era de revelação. Ali, ao lado do poço, diante de um judeu santo que não recuava diante de sua impureza, ela ouviu algo que nenhum homem lhe dissera antes. E então, ela, uma mulher desprezada, levantou a pergunta que ecoava entre os povos havia séculos: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. O centro do conflito, o coração da separação. Jerusalém ou Gerizim, quem tem o altar verdadeiro, mas ele não escolheu lados. Ele revelou o mistério. Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais monte, não mais templo físico, mas coração, espírito, verdade. Um novo tipo de adoração estava nascendo ali no abismo entre rejeição e graça. E o poço de Jacó se tornou o símbolo desse novo tempo. O lugar onde o Espírito rasga as estruturas religiosas e levanta do pó aquilo que o mundo jogou fora. Ali, uma mulher impura se tornou a primeira anunciadora messiânica em território samaritano. Ela deixou o cântaro, símbolo da velha busca, e correu. O que ela encontrou na beira do poço a libertou de séculos de vergonha. Mas a história não acaba ali, porque o poço ainda permanece. E muitos continuam bebendo águas que não saciam, e muitos ainda rejeitam aqueles por quem Cristo espera sentado, à beira do abismo, pedindo: dá-me de beber. E é no silêncio entre essa pergunta e a resposta da alma, que a eternidade se curva para ouvir. Ela correu, não apenas pelos caminhos empoeirados da Samaria, mas pelas vielas abafadas do tempo. Correu deixando para trás o cântaro, aquele recipiente de barro que, por tantos anos, representou sua busca cansada, sua rotina repetitiva, sua sede eterna. Correu com os olhos abertos por uma luz antiga, que não vinha do céu, mas de dentro, como se a chama que ardia no Monte Horebe tivesse agora acendido seu espírito. A mulher que outrora evitava os olhares, agora encarava a multidão. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A rejeitada se tornara voz, a impura se tornara testemunha, a mulher sem nome se tornara símbolo da sede satisfeita. Mas não era sobre ela, nunca foi, era sobre o poço, não o de Jacó, mas o poço invisível, oculto, eterno,
que habita o espírito de todo ser humano. Aquele buraco profundo no peito que nem os amores, nem os prazeres, nem os 5 maridos, nem mesmo o 6º, que é o vício disfarçado de companhia, conseguem preencher. Jesus, o Filho do Deus vivo, foi ao poço para saciar não apenas a mulher samaritana, mas a história da humanidade. Ali, à margem da tradição, no calor do meio-dia, ele nos mostrou que o reino não viria com aparência exterior, mas brotaria dentro de nós como uma fonte que salta para a vida eterna. O cântaro que ela deixou representa mais do que um objeto abandonado. É a antiga estrutura quebrada. É o ritual vazio. É a religião sem espírito. É o esforço humano por água que nunca sacia. Ao deixá-lo, ela revelou o segredo do símbolo. O cântaro foi substituído pela fonte. E quem se torna fonte, já não carrega recipientes. Quem tem dentro de si o Espírito, não depende mais de poços físicos. A multidão veio, a cidade ouviu, e muitos creram, não apenas por sua palavra, mas porque encontraram o mesmo olhar que ela encontrou. E aquele poço permaneceu como testemunha silenciosa do milagre oculto. Não o milagre de uma cura física, não a multiplicação de pães, mas o milagre de um coração transformado pela verdade. O poço de Jacó é o símbolo da interseção entre sede e redenção. É o ponto onde os segredos da alma são revelados e o véu da vergonha é rasgado. É o lugar onde Cristo senta e espera, mesmo por aqueles que outros evitam. E ainda hoje, ele se assenta à beira do poço. Ainda hoje, ele espera, não com pedras nas mãos, mas com água na alma, não com acusações, mas com revelações. A pergunta continua ecoando: dá-me de beber? E a resposta que dermos não será só nossa, será o som da sede que finalmente encontra a fonte, porque todo aquele que o encontra, abandona o cântaro, e nunca mais volta a ter sede. Curta, comente, compartilhe este vídeo, e ative o sininho para não perder as próximas revelações do canal, A Bíblia Oculta.